Eu tenho 43 anos, sou nascida em Mariporã, embora não nasci aqui, né? Mas sou daqui desde pequena, né? O parto foi bem arriscado, então minha mãe teve que ser transferida para Bragança. Então eu nasci em Bragança, mas tô criada aqui, né? Então posso dizer que sou nascida aqui. Casei, tive os filhos, e aí tenho o Thomas, né? Eu tenho 3 filhos: Rodrigo, o Thomas e a Elisa. Todos neurodivergentes. O Rodrigo tem 21, Thomas 18 e a Elisa 6. E como tá o Thomas? Um pouquinho dele. Ele é incrível. É... Ele teve muitas dificuldades, mas vem vencendo as dificuldades cada dia. Hoje ele já consegue oralizar muitas coisas, mas quando ele era pequeno, a comunicação assim, era um obstáculo muito grande para ele. E assim, o que dificultava muito o dia a dia dele, tanto em casa, na escola, assim, na sociedade, por essa dificuldade na comunicação. Então, a gente tinha muita crise com ele. As crises ainda existem, mas assim, em vista do que a gente já passou com ele, hoje assim, ele está bem mais tranquilo. E é um menino muito inteligente, muito carinhoso, tem as manias dele, mas assim, é um menino muito incrível. Eu falo que o Thomas, ele vem para ensinar todo dia alguma coisa pra gente. Todo dia você aprende alguma coisa com ele. Olha, no começo foi bem difícil, foi o diagnóstico, né, naquela época era muito demorado. O do Rodrigo veio só agora, né? Mas o Thomas, como ele tinha muitos prejuízos, então logo conforme ele foi crescendo, se desenvolvendo, a gente percebeu que tinha alguma coisa ali que não estava dentro do esperado. Então aí eu já comecei a ir atrás dos médicos, só que mesmo assim demorou bastante para se fechar o diagnóstico. Naquela época a gente não tinha os avanços que a gente tem hoje. Embora as características dele eram bem claras, precisou de bastante avaliações para se fechar o diagnóstico, porque o dele não era só o autismo, tinha a deficiência intelectual também, então demorou bastante. Mas confesso que para mim não foi um choque, porque como eu já percebi que tinha algo diferente, eu queria saber o que ele tinha, para a partir dali eu começar a trabalhar para que ele se desenvolvesse melhor. E assim vem sendo até hoje. Continuo trabalhando para que ele tenha o melhor dessa vida. Eu tive, quando ele iniciou a fase dele na escola, aí eu comecei a ter alguma ajuda com o desenvolvimento dele aqui em Mariporã. Mas na questão médica, eu nunca tive nada aqui para ele. Então eu tinha que ir para São Paulo, para ele passar com os especialistas lá. E na questão de terapias também, eu tinha que levar ele na ABADES, uma instituição que cuida de crianças com deficiência intelectual, síndrome de Down e autismo. Na época do Thomas ainda não estava muito focado no autismo, era mais na deficiência intelectual e na síndrome de Down. Mas ele começou a ter acompanhamento quando ele entrou na fase da escola, mas aí ele teve acompanhamento para a área educacional. Na área da saúde, até hoje eu não tenho muito suporte aqui para ele, não. Eu tenho que estar buscando fora. Do pai, para auxiliar. Ele me ajudou bastante, né? Me ajuda até hoje, assim, é o meu maior suporte, principalmente por conta do Thomas ser um nível de suporte maior, que precisa de ter alguém 24 horas, então a gente intercala. Então, quando eu tenho que fazer alguma coisa, ele fica. Quando ele tem que trabalhar, fazer as coisas dele, então o Thomas está comigo. Então, isso é desde quando a gente vem cuidando do Thomas. Claro que eu tive que abdicar de muitas coisas na minha vida, de muitos sonhos, que eu estou retomando agora, para que ele pudesse trabalhar e eu ficar em casa cuidando do Thomas, para ele poder ter um suporte maior na saúde. E graças a essa parceria, né? Eu falo que a gente tem uma parceria muito boa. Graças a essa parceria, o Thomas está nesse, vamos dizer, nesse nível alto do desenvolvimento dele hoje. Porque enquanto o pai dele saía para trabalhar, para ser o principal provedor da casa, eu estava correndo atrás de terapia, de médico, procurando fazer curso, me especializar, para também estar trazendo isso para dentro de casa, porque é onde a gente encontra a maior dificuldade com o Thomas, era dentro da escola e principalmente dentro da casa. Então, eu tive que aprender a como lidar com o Thomas no meu dia a dia.
E isso, graças a Deus, por quê? Porque eu não precisei trabalhar, porque o pai dele garantiu todo esse suporte financeiro pra gente. E continua até hoje, mantém. Foi bem difícil. Foi bem difícil aquela questão de você ter que ir atrás de advogado, judicializar. É bem difícil essa questão do BPC. Não acho legal, porque eu acho que todas as mães teriam que ter esse direito de poder estar ali cuidando do filho, mas a gente sabe que é muito difícil, principalmente para as mães solos, e aí tem que trabalhar e cuidar do filho, então alguma coisa ali vai faltar. O Thomas, quando ele iniciou a escola regular, ele foi direto aqui para a escola do bairro, né, para o CEP Estelian. E assim, eu só tenho a agradecer a todos os profissionais que atuaram com o Thomas, né, e assim, todos desenvolveram um papel incrível com o Thomas, professores, cuidadores, assim, ele foi muito bem assistido na escola regular. Só que a gente tem que, hoje, com o pensamento que eu tenho, seria diferente da época que eu tinha, né? O Thomas está com 18, vamos colocar aí 13, 14 anos atrás, foi quando ele iniciou a escola. Eu brigava muito, eu estava todo dia na porta da escola brigando, exigindo os direitos dele estar ali. Quando ele iniciou, eu tive que ficar 6 meses acompanhando ele na escola, porque não tinha suporte. E aí eu tinha que ir na Secretaria da Educação, todo ano eu tinha que ficar brigando, eu tinha que estar pedindo um acompanhante, os acompanhantes vinham, e que nem eu falei, ele sempre foi muito bem atendido, só que eu tinha que brigar. E eu não acho isso certo. A mãe tem que brigar por um direito que já está lá no papel, né? Então, eu acho, naquela época e para a época de hoje, infelizmente, isso não mudou. E isso me deixa muito triste como mãe. Até porque muitas mães vêm perguntar para mim, Vanessa, como é que foi? Vanessa, como é que é? E aí eu falo, vamos lá na Secretaria da Educação. Eu falo, a escola, ela está ali para receber os filhos de vocês. Só que eles precisam de suporte. E quem vai oferecer esse suporte para vocês é lá na Secretaria da Educação. Então, vocês têm que ir lá, têm que brigar. Só que, assim, já é tão cansativo para a gente que é mãe lidar com os nossos filhos, com tudo o que... né? Nenhuma mãe espera ter um filho com uma deficiência. Então, ela tem que aprender a lidar com aquilo no dia a dia. E aí, ela ainda tem que ficar brigando com direito. Então, assim... O Thomas, ele foi muito bem assistido, ele sempre foi muito bem recebido, os profissionais sempre muito atenciosos com o Thomas. Mas, assim, eu não acho justo a gente ter que brigar por esse direito. Hoje, vamos supor, se o Thomas estivesse vindo hoje para mim, se fosse hoje para eu, como mãe, estou falando eu, Vanessa, mãe do Thomas, colocar ele numa escola regular, eu não colocaria. Eu colocaria ele direto na PAN. Porque foi ali que ele ia para a escola, ele conseguia ficar na escola, por quê? Porque lá já é especializado para atuar com eles, tanto nas questões da parte pedagógica, quanto na parte de fazer incluir ali, de trazer autonomia para eles, de estar trabalhando com eles o que a gente precisa para o dia a dia. Eu falo assim para muitas mães, as mães vêm desesperadas. Meu filho não sabe ler, meu filho não sabe escrever, ele está indo para a escola, já faz 10 anos e não aprende nada. Aí eu falo, mas o seu filho, me fala um pouquinho do seu filho. Como que ele é? Ele tem comunicação, ele come sozinho, ele já saiu da fralda? Não. Qual sentido faz então? A criança aprendeu a ler e escrever, isso é básico, ela ainda não aprendeu. Então, assim, eu como mãe, trazendo, né, de 14 anos atrás para agora, 2026 que a gente está vivendo, infelizmente, para mim, a inclusão regular, ela tem muito que melhorar. Porque, assim, é muita mãe mesmo que vem para mim falar, o meu filho está na escola, o meu filho não tem acompanhante, o meu filho isso, o meu filho aquilo. Então, você vê que qual é o benefício que está trazendo para essa criança? E quando está começando a escola, ele precisa de um cuidador, aí ele não pode ir para a escola junto com os coleguinhas porque ele não tem um cuidador. Numa escola especializada, começou as aulas, seu filho está lindo. E vai ter lá o acompanhante para ele. E vão lá, tá buscando qual é a potencialidade que essa criança tem. Então, vamos trabalhar nisso. Alfabetizar é importante, mas eu tenho que ver o básico. Como é que é o básico dessa criança?
para antes começar. Então, assim, eu acho assim, essa questão da inclusão escolar, ela tinha que ser reestruturada. Eu acho que não é estruturada. As mães falam, mas meu filho tem o direito de socializar. Entendo. Só que a socialização não se faz só dentro da escola. Você pode pegar o seu filho, levar no parque, você pode pegar o seu filho e colocar num esporte, você pode pegar o seu filho e colocar em alguma oficina. Não é só dentro da escola. Do que adianta você colocar isso na cabeça e o seu filho ir lá para a escola e os profissionais não estão conseguindo? E não é por conta do professor e do cuidador, é por conta da falta do suporte que não deu para eles dentro da escola. Sim, fazia. Quando eu ia para o judô, ele ia junto, né? O Rodrigo também participou muito tempo do judô, no projeto Bola da Vez. Aí o Rodrigo ia, o Thomas ia. Quando eu fazia o judô, ele participava bastante comigo, o Thomas ia. Mas, assim, ele ia participar e tinha ali a socialização com as crianças, mas ainda assim ele não conseguia fazer a atividade, né? Ter aquele real interesse pela aquela atividade. Mas ele fez. Quando criança, ele participava comigo das atividades que eu participava. Ele está fazendo natação e frequenta a PAI. Saiu da escola regular e foi direto para a PAI. Então, ele fica na PAI meio período. E de atividade física, ele está fazendo natação, que é a única coisa assim, que eu consegui inserir ele de verdade, que eu vi que ele engajava, que eu vi que ele gostava, que ele conseguia participar. Embora eu ainda continue sendo o suporte dele. Ele precisa que eu esteja com ele na piscina e tá ali fazendo as atividades com ele. Assim, é aqui da prefeitura mesmo, do centro esportivo. Então, eu sempre fui fazendo cursos, né? O que aparecia de cursos, eu comecei a participar. Quando ele foi para a PAI, logo apareceu a oportunidade de eu estar fazendo parte da diretoria da PAI. E aí, lá na PAI, você também consegue ir se aperfeiçoando, né? Você está tendo ali a convivência. E através da FEAPAI, eles oferecem muitos cursos gratuitos. Então, como eu estava lá fazendo parte da diretoria, eu consegui fazer bastante curso. E aí foi cada vez mais despertando o meu interesse. E aí eu fui procurando outras escolas. E aí eu fui fazendo curso. E no ano passado eu finalizei um curso de aplicadora ABA. E agora eu estou fazendo uma faculdade também na área da análise do comportamento. Eu procuro ir mais na área para estar ali auxiliando, sendo uma rede de apoio para as mães, trazendo orientação de como tá lidando ali no dia a dia com os filhos. Porque muitas mães se verem perdidas, porque hoje as clínicas estão oferecendo os atendimentos, mas não estão dando esse treinamento para os pais. Então os pais ficam crus dentro da casa, eles não conseguem. E é que nem eu falei antes, a nossa maior dificuldade está aqui dentro da casa, que é onde eles passam o maior tempo. Então eu vi essa necessidade de estar procurando entender o cérebro do Thomas, para ele poder estar ali trabalhando nos comportamentos inapropriados que ele tinha, para que ele pudesse ficar bem, para que toda a família pudesse ficar bem, porque o autismo, ela não impacta só ali a pessoa, ela impacta a família inteira. Né? Quando o Thomas tem crise, todo mundo na casa fica mal, principalmente quando você tem mais filhos. Então, acaba impactando. Então, eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar de braços cruzados esperando alguma coisa acontecer. E foi através dos estudos que eu achei esse caminho e consegui melhorar o desenvolvimento do Thomas. E continuo estudando, porque eu quero, ajudar as outras mães. A gente está agora, né, uma fase assim, que está todo mundo apontando, né, autismo. Só que o autismo, ele não é uma coisa fácil para ninguém. Então, a mensagem que eu quero deixar é que as pessoas tenham mais empatia, que as pessoas busquem conhecimento, que julgar não vai levar a caminho nenhum. A família já está sofrendo, aquele indivíduo que tem autismo já está sofrendo, então ninguém está precisando de apontar o dedo. Tenha mais empatia, procura saber, procura conhecer, para tentar sim ajudar essas pessoas, não ficar julgando. Julgar é muito fácil difícil. Vai atrás, procura conhecimento, procura ajudar. A minha mensagem é essa, menos preconceito, mais empatia.